Bem-vindos ao 8º episódio de O Peregrino. Após a tempestade da Feira das Vaidades, um novo e terrível perigo espreita o caminho. No vídeo de hoje, acompanharemos a queda de Cristão e seu companheiro nas garras do gigante desespero, sendo aprisionados no sombrio castelo da dúvida. Um momento de agonia profunda, onde a única saída será a lembrança de uma promessa esquecida. Fique agora com a leitura. Cristão e Esperançoso são aprisionados pelo gigante desespero. Vi então que seguiram seu caminho, alcançando um rio aprazível que o rei Davi chamou de Riacho de Deus, Salmo 65:9, mas que João chamou de Rio da Água da Vida, Apocalipse 22:1. Agora o caminho corria justamente pela beira do rio. Por ali, portanto, Cristão e seu companheiro caminhavam com grande prazer. Beberam também da água do rio, que era agradável e revigorante para seu espírito exausto. Além disso, nas duas margens desse rio, haviam árvores verdejantes, que davam toda espécie de fruto, e cujas folhas tinham propriedades medicinais. Com os frutos, os dois muito se deleitaram, e comiam as folhas para evitar náuseas e outras moléstias que acometem aqueles que aquecem o sangue pelas viagens. Em cada margem do rio havia também um prado, curiosamente embelezado de lírios, que se mantinham verdejante o ano inteiro. Ali se deitaram e dormiram, pois nesse lugar podiam descansar em segurança. Ao despertar, colheram novamente os frutos das árvores, e outra vez beberam da água do rio, deitando-se de novo para dormir. Assim fizeram durante vários dias e noites. Então cantaram. Veja, deslizam suaves as águas límpidas como cristal, que beiram o caminho até a cidade celestial. O prado viçoso, o doce aroma fragante, os regalos do fruto e da folha verdejante. Quem chega a prová-los logo venderá tudo, para ter para si esse campo, esse prado veludo. Assim, quando se animaram a prosseguir, pois ainda não haviam chegado ao fim da jornada, comeram e beberam, retornando à viagem. Ora, reparei no meu sonho que logo adiante o rio e o caminho se separavam. O fato muito desgostou os peregrinos, que nem por isso se desviaram do caminho. Agora a trilha, longe do rio, era acidentada e seus pés se achavam doloridos, em razão de tanta viagem, motivo por que a alma dos peregrinos se abateu bastante. Números 21, 4. No íntimo, desejavam vereda melhor. Um pouco adiante, havia do lado esquerdo da estrada um prado e uma escada, que passando por sobre o muro, conduziam até lá. O prado se chamava Atalho. Cristão disse ao companheiro, já que esse prado fica rente ao nosso caminho, vamos passar para lá. Foi até a escada para olhar e eis que havia uma trilha do outro lado do muro. É isso que eu queria. Eis aqui um caminho mais fácil. Vamos, meu bom amigo, passemos para o outro lado. Esperançoso. Mas como se essa trilha nos desviará do caminho? Cristão. Nada disso. Veja só. Não acompanha exatamente o traçado do caminho? Assim, Esperançoso, convencido pelo colega, atravessou com ele o muro pela escada. Já do outro lado, na nova trilha, viram que seus pés se aliviavam. Logo depois, olhando para a frente, divisaram um homem caminhando com eles, como eles, e seu nome era Vã Confiança. Então o chamaram e lhe perguntaram para onde conduzia a trilha. Para o portão celestial. Viu? Não lhe disse? Falou Cristão. Com isso você vê que estamos certos. Seguiram então, e Vã Confiança foi à frente. Mas eis que veio a noite, e noite de trevas tão espessas, que os que seguiam atrás perderam de vista aquele que caminhavam à frente. Esse, por não enxergar o caminho, acabou caindo em um poço profundo, que de propósito fora aberto ali pelo príncipe daquelas terras, para apanhar os tolos presunçosos. Na queda, o homem se espatifou no fundo. Ora, Cristão e seu companheiro ouviram o rumor da queda, e então chamaram-no para ver o que havia acontecido. A única resposta que ouviram foi um gemido. Disse então Esperançoso,
Onde estamos agora? Seu companheiro se mantinha calado, suspeitando que se havia desviado do caminho. Começava também a chover. Logo, trovões e relâmpagos sucediam-se, tudo muito assustador, e a água subia rapidamente. Esperançoso então se lamentou, dizendo: Ah, como eu pude me desviar do meu caminho! Cristão: Quem poderia imaginar que essa trilha nos desviaria do caminho? Esperançoso: Eu temia isso desde o começo, por isso alertei-o brandamente. Eu deveria ter falado com mais franqueza, mas você é mais velho do que eu. Cristão: Meu bom irmão, não se ofenda, por favor. Sinto muito por tê-lo trazido para longe do caminho e colocado em perigo tão grande, um perigo tão grande. Peço que me perdoe, amigo. Não o fiz movido por más intenções. Esperançoso: Fique tranquilo, meu irmão, pois eu o perdoo. Creia-me, isso acabará redundando em nosso bem. Cristão: Fico feliz por ter comigo um amigo misericordioso, mas não podemos ficar aqui parados. Vamos tentar voltar. Esperançoso: Sim, mas permita-me ir à frente, por favor. Cristão: Não, peço que você me deixe ir à frente, pois se houver algum perigo, quero ser o primeiro a cair. Afinal, foi por minha causa que nós dois nos desviamos do caminho. Esperançoso: Não, você não pode ir à frente, pois como você está com a mente perturbada, pode acabar saindo novamente do caminho. Então ouviram uma voz animadora que dizia: Que seu coração se volte à estrada, ao caminho que você trilhou. Volte. Jeremias 31, 21. Mas a essa altura, as águas já iam bem altas, e por esse motivo o caminho de volta se tornava bastante perigoso. Então poderei que é mais fácil sair do caminho quando se está nele do que nele entrar quando se está fora. Ainda assim, se arriscaram a voltar. Estava, porém, tão escuro e as águas tão altas que no percurso quase se afogaram, umas 9 ou 10 vezes. Apesar de todo o seu esforço, não puderam alcançar novamente a escada na mesma noite. Por isso, parando debaixo de um modesto abrigo, ali se sentaram para aguardar o raiar do dia, mas, exaustos, adormeceram. Não estavam longe do local onde se erguia um castelo, chamado Castelo da Dúvida, cujo dono era o gigante Desespero, e era em terras dele que os peregrinos dormiam. Ora, o gigante, levantando-se de manhã bem cedo, foi caminhar pelos campos, e encontrou Cristão e Esperançoso adormecidos. Com voz severa e mal-humorada, acordou-os, perguntando-lhes de onde vinham e o que faziam em suas terras. Eles responderam que eram peregrinos e que haviam perdido o caminho. Falou então o gigante: Esta noite vocês invadiram a minha propriedade, vagando pelas minhas terras e deitando-se em meu solo. Agora vocês vêm comigo. Foram forçados a acompanhá-lo, pois o gigante era mais forte do que os dois. Também pouco tinham a dizer, pois sabiam que haviam errado. O gigante assim os fez caminhar à frente, levando-os até o castelo. Lá os trancafiou em um calabouço muito sombrio, sórdido e mal cheiroso, ao espírito dos dois homens. Ali então ficaram da manhã de quarta-feira até a noite de sábado, sem nem sequer migalha de pão ou gota de água, nem luz alguma, ou alguém que lhe perguntasse como passavam. Estavam, portanto, em maus lençóis, longe de amigos e conhecidos. Nesse lugar, Cristão sentia redobrado pesar, pois fora graças a seu precipitado afã que eles acabaram nessa situação aflitiva. Ora, o gigante Desespero tinha uma mulher de nome Coação. Assim, ao ir deitar-se, contou à mulher o que fizera, que havia trazido 2 prisioneiros, lançando-os no calabouço, pois haviam invadido a sua propriedade. Perguntou-lhe também o que deveria fazer com eles. Ela quis saber quem eram os homens, de onde vinham e para onde iam, e ele lhes disse. Então a mulher o aconselhou, na manhã seguinte, espancá-lo sem um pingo de misericórdia. Assim, quando se levantou pela manhã, o gigante pegou uma terrível clava de macieira silvestre e desceu ao calabouço. Ali primeiro os repreendeu colericamente, como se fossem cães, embora os dois jamais lhe houvessem dito uma única palavra agressiva. Depois caiu sobre eles,
espancando-os com violência de tal modo que não puderam se ajudar nem se erguer do chão. Feito isso, o gigante saiu e os deixou condoendo-se da sua miséria e lamentando a sua aflição. Assim passaram todo o dia entre suspiros e amargos lamentos. Na noite seguinte, a mulher voltou a falar dos prisioneiros com seu marido, e ao saber que ainda estavam vivos, aconselhou a sugerir aos dois que se matassem. O gigante então, de manhã bem cedo, mal-humorado como antes, desceu até o calabouço, e percebendo que os homens estavam muito machucados com a sova que lhe aplicara no dia anterior, disse-lhes que, como era improvável que jamais escapassem daquele lugar, a única saída para eles era dar cabo da própria vida, fosse com faca, corda ou veneno. Pois, disse o gigante, por que vocês escolheriam a vida, vendo que ela é tão cheia de amargura? Os homens, porém, pediram-lhe que o deixasse ir. Lançando-lhes um olhar terrível, o gigante partiu para cima dos prisioneiros, e certamente teria acabado com a vida dos dois. Não tivera ele, naquele exato momento, um dos seus ataques, pois às vezes, quando brilhava o sol, ele sofria esses ataques, perdendo temporariamente o controle das suas mãos. Assim recuou e permitiu, como antes, que eles ponderassem o que fazer. Então os dois passaram a debater entre si se era melhor aceitar ou não o conselho do gigante. Cristão: irmão, o que faremos? A vida que agora vivemos é miserável. Confesso que não sei se é melhor viver assim ou morrer imediatamente. Minha alma prefere o estrangulamento à vida. Jó 7,15. E a sepultura é para mim mais fácil de suportar do que esse calabouço. Aceitamos o conselho do gigante? Esperançoso: de fato, nossa situação é terrível, e a morte me seria muito mais bem-vinda do que viver assim para sempre. No entanto, devemos pensar que o Senhor do país para onde vamos nos disse: não tirará jamais a vida de outra pessoa. Imagine então aceitar o conselho de tirar a própria vida? Também aquele que mata outro homem pode, no máximo, assassinar o corpo do outro, mas matar a si mesmo é matar corpo e alma de uma só vez. Além do mais, meu irmão, continuou o esperançoso, você mencionou alívio na sepultura, mas por acaso se esqueceu do inferno para onde, com certeza, vão os assassinos? Assassino nenhum terá vida eterna. Não devemos nos esquecer de que a lei toda não se acha nas mãos do gigante desespero. Outros, pelo que posso deduzir, disse ele ainda, já foram pegos por ele também, assim como nós, mas conseguiram escapar de suas garras. Quem sabe o Deus que criou o mundo não fará morrer o gigante desespero, ou uma hora ou outra, este talvez se esqueça de trancar a porta. Quem sabe ainda daqui a pouco ele possa ter outro desses ataques na nossa frente e perder o controle dos membros. Se algum dia isso vier a acontecer de novo, concluiu esperançoso, usarei de todos os meios possíveis para tentar com todas as minhas forças escapar das mãos deles. Que louco fui eu por já não ter tentado isso antes. Mas seja como for, meu irmão, tenhamos paciência e suportemos por enquanto. O tempo pode nos presentear com uma feliz libertação, portanto não sejamos nunca nossos próprios assassinos. Com essas palavras, Esperançoso de fato conseguiu aliviar a angústia de seu irmão, e assim continuaram juntos, no escuro, durante todo o dia, em sua condição triste e lastimável. Ora, à tarde, o gigante voltou ao calabouço para ver se os prisioneiros haviam aceitado seu conselho. Chegando lá, porém, encontrou-os vivos. De fato, só um fio de vida lhes restavam, pois agora, devido à falta de pão e água, e em função dos ferimentos recebidos com espancamento, mal conseguiam respirar. Contudo, ao encontrá-los vivos, o gigante explodiu em terrível furor e disse-lhes: por terem desobedecido ao seu conselho, melhor teria sido para ele jamais haver nascido. Diante disso, os dois muito tremeram, e acho que Cristão até chegou a desmaiar. Voltando assim, porém, os dois homens retomaram a conversa sobre o conselho do gigante, se seria melhor ou não aceitá-lo. Novamente, Cristão parecia disposto a aceitá-lo, mas Esperançoso deu uma segunda resposta, dizendo: meu irmão, disse ele, você agora não se lembra do quanto foi corajoso até aqui?
Apolion não conseguiu esmagá-lo, nem tampouco tudo o que você ouviu, viu ou sentiu no Vale da Sombra da Morte. Quanta dificuldade, terror e assombro você já não passou para agora demonstrar somente medo? Você não vê que eu, que sou muito mais fraco, também estou nesse calabouço com você? Esse gigante me feriu tanto quanto a você, disse-lhe de novo, e também me negou o pão e a água. E como você, lamento estar aqui na escuridão, mas tenhamos um pouco mais de paciência. Você não lembra a coragem que demonstrou na Feira das Vaidades, não temendo nem grilhões, nem a sela, nem mesmo a morte sangrenta? Portanto, agora suportemos, pelo menos para evitar a vergonha que não convém a um cristão. Com paciência, o melhor que pudermos. Ora, vindo à noite novamente, e estando o gigante e sua mulher na cama, quis saber ela dos prisioneiros, se haviam aceitado ou não o seu conselho. Mas ele disse: são velhacos obstinados, preferem suportar todo o sofrimento ao suicídio. Leve-os amanhã ao pátio do castelo e mostre-lhes os ossos e crânios daqueles que você já matou, retrucou a mulher, e convença-os de que antes do fim da semana você os esmagará do mesmo modo que aos seus companheiros. Quando rompeu a manhã, o gigante foi ter com eles novamente, levando-os até o pátio do castelo. Ali mostrou-lhe o que sua mulher lhe aconselhara. Estes, disse ele, foram um dia peregrinos que, como vocês, também invadiram os meus domínios. Quando achei que era hora, eu os despedacei. O mesmo farei com vocês dentro de 10 dias. Agora podem voltar para a cela. E assim os levou aos tabefes de volta ao calabouço. Durante todo o dia de sábado, lá ficaram eles entregues às suas lamentações, como antes. Descendo à noite e estando a senhora Coação e seu marido, o gigante, já na cama, voltaram eles a falar sobre os prisioneiros. Desespero se admirava que nem com pancadas, nem com conselhos, conseguia dar cabo deles. Respondeu-lhe a mulher: temo que eles vivam na esperança de que alguém virá libertá-los, ou que tenham consigo alguma chave falsa com que pretende fugir. Se você acha que isso é possível, querida, disse o gigante, amanhã de manhã vou revistá-los. No entanto, por volta da meia-noite de sábado, eles começaram a orar, e continuaram em oração até quase o raiar do dia. Pouco antes do romper da aurora, o bom cristão, meio espantado até, rompeu num palavrório entusiasmado. Como sou idiota, disse ele, ficar aqui nesse calabouço mal cheiroso, podendo muito bem andar com liberdade? Trago no peito uma chave chamada Promessa, que estou convencido abrirá qualquer fechadura do Castelo da Dúvida. Que boa notícia, meu irmão, exclamou esperançoso. Pois então tire essa chave do peito e experimente. Foi aí que Cristão fez, pegou-a e com ela tentou abrir a porta do calabouço. O ferrolho cedeu assim que ele virou a chave, e a porta se abriu facilmente. Saindo, os dois foram até a porta externa, que levava ao pátio do castelo, e com a chave abriram-na. Chegaram então à porta de ferro. O ferrolho estava completamente enferrujado, mas a chave abriu também. Empurraram então o portão para fugir rapidamente, mas ao abrir tanto, rangeram as dobradiças que o gigante desespero acordou. Levantando-se às pressas para alcançar os prisioneiros, sentiu falhar em seus membros e não pôde sair no encalço deles, pois o acometia de novo o ataque. Os dois homens correndo alcançaram novamente a estrada do rei, e ali se sentiram em esperança e segurança, pois já estavam fora da jurisdição do gigante. Depois de passar de volta pela escada, puseram-se a imaginar o que deveriam fazer a fim de impedir que outros peregrinos caíssem nas mãos do gigante. Assim concordaram em erigir ali uma coluna, gravando no alto o seguinte: esta escada leva ao Castelo da Dúvida, guardada pelo gigante Desespero, que despreza o rei da cidade celestial e busca destruir os santos peregrinos. Muitos que por ali passaram mais tarde leram o que estava escrito e escaparam do perigo. Feito isso, cantaram assim:
Do caminho nos desviamos, e no íntimo ardor de pisar solo proibido sentimos. O que vem depois tenham cuidado, não façam como nós, estouvados, e como invasores não caiam prisioneiros do castelo da dúvida, do gigante desespero. Os peregrinos chegam às montanhas aprazíveis. Seguiram então seu caminho, e chegando às montanhas aprazíveis, terras pertencentes ao senhor do morro de que já falamos lá atrás, subiram-nos para ver os jardins e os pomares, os vinhedos e as fontes de água pura, onde também beberam e se banharam, comendo livremente do fruto das vinhas. No cume dessas montanhas, pastores apacentavam seus rebanhos, bem ao lado da estrada. Os peregrinos, porém, foram ter com eles, e apoiados em seus cajados, algo comum aos peregrinos exaustos quando param para conversar com alguém pelo caminho, perguntaram: de quem são essas montanhas aprazíveis e as ovelhas que pastam por aqui? Pastor, estas montanhas são a terra de Emanuel e podem ser vistas da cidade celestial. As ovelhas também pertencem a ele, e por elas deu a própria vida. Cristão, é este o caminho para a cidade celestial? Pastor, vocês estão no caminho certo. Cristão, quanto ainda falta para chegar lá? Pastor, muito se tratando de qualquer pessoa, mas muito pouco para os que de fato chegarão. Cristão, o caminho é seguro ou perigoso? Pastor, segundo para aqueles os quais deve ser seguro, mas os rebeldes neles tropeçam. Oséias 4, 14 e 9. Cristão, acaso há neste lugar algum alívio para peregrinos exaustos e abatidos? Pastor, o Senhor destas montanhas nos deu uma incumbência. Não se esqueçam da hospitalidade. Hebreus 13, 2. Portanto, tudo o que há de bom neste lugar é para vocês. Vi também em meu sonho que, percebendo que os dois eram peregrinos, os pastores propuseram-lhes algumas questões, que os dois, como em outros lugares, responderam. De onde vinham, como haviam entrado no caminho e como conseguiram perseverar até ali, pois poucos que os começam conseguiam alcançar aquelas montanhas. Mas ao ouvir as respostas, os pastores, muito maravilhados, olharam os dois com muito carinho e disseram: sejam bem-vindos às montanhas aprazíveis. Os pastores, cujos nomes eram Conhecimento, Experiência, Atento e Sincero, tomaram os dois peregrinos pelas mãos e os levaram até suas tendas, partilhando com eles aquilo que tinham na mão. Depois ainda disseram: gostaríamos que vocês ficassem aqui por algum tempo, para nos conhecermos mais e também para que vocês se consolem com as boas coisas dessas montanhas aprazíveis. Os dois concordaram e disseram que gostariam muito de ficar. Em seguida foram dormir, pois já era bastante tarde. Vi então em meu sonho que de manhã os pastores chamaram Cristão e Esperançoso para caminhar com eles pelas montanhas. Assim os dois peregrinos acompanharam os pastores e passearam um pouco, admirando paisagens agradáveis por todos os lados. Então os pastores comentaram entre si: será que devo mostrar algumas maravilhas a esses peregrinos? Decidindo fazê-los, primeiro os levaram até o cume de uma colina, chamada Erro, que era bastante íngreme no lado oposto. Lá em cima, pediram que os dois olhassem para o precipício. Olhando Cristão e Esperançoso, viram lá embaixo vários homens despedaçados pela queda que sofreram lá do cume. O que significa isto? Questionou Cristão. Não ouviram falar daqueles que foram levados ao erro por dar ouvidos a Himeneu e Fileto com respeito à fé na ressurreição do corpo? Perguntaram os pastores. Já, responderam os peregrinos. Pois aqueles que vocês veem despedaçados lá no fundo do precipício são eles. Até hoje permanecem insepultos, como vocês podem ver.
como exemplo para os outros, para que tomem cuidado ao subir demais, ou ao aproximar-se demais da beirada deste precipício. Vi então que os levaram até o pico de outra montanha, chamada Cautela. Ali pediram-lhe que olhassem ao longe. Contemplando, julgaram divisar vários homens perambulando entre os túmulos que haviam ali. Perceberam que os homens eram cegos, pois às vezes tropeçavam nas sepulturas, sem jamais conseguir se afastar delas. O que significa isto? Intrigou-se o cristão. Não viram um pouco abaixo destas montanhas uma escada que conduz até um prado, à esquerda do caminho? Perguntaram-lhe os pastores. Vimos sim, disseram os dois. Dessa escada parte uma trilha que leva diretamente até o Castelo da Dúvida, guardado pelo gigante Desespero. Esses homens, apontando aos que perambulavam por entre os túmulos, eram também peregrinos como vocês, até chegarem àquela escada. Por ser o caminho reto, acidentado naquele trecho, preferiram desviar-se e entrar no prado, e ali foram pegos pelo gigante Desespero e atirados no Castelo da Dúvida. Depois de permanecer certo tempo no calabouço, contaram-lhe os pastores, foram afinal cegados e levados até aqueles túmulos, onde até hoje perambulam perdidos. Isso para que se cumprisse o ditado do sábio: quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Provérbios 21:16. Então Cristão e Esperançoso se entreolharam, os olhos marejados, mas nada disseram aos pastores. Vi também em meu sonho que os pastores os levaram a outro lugar, em um vale, onde se via uma porta na encosta de um morro. Abriram a porta e pediram aos peregrinos que olhassem para dentro. Olhando, viram que o interior era sombrio e fumarento. Pensaram ouvir de dentro, também ruídos continuados, como o crepitar de labaredas e os gritos de homens atormentados, subindo-lhes às narinas um cheiro forte de enxofre. O que significa isto? Quis saber Cristão. Eis aí um atalho para o inferno, responderam os pastores. Caminho que tomam os hipócritas, gente que, como Esaú, vende o direito da primogenitura, gente que vende o próprio mestre, como Judas, gente que blasfema o evangelho, como Alexandre, e gente que mente e dissimula, como Ananias e Safira, sua mulher. Vejo que esses tinham, todos eles, a aparência de peregrinos como nós, não? Perguntou esperançoso aos pastores. Pastores, sim, e a mantiveram por longo tempo também. Esperançoso, até que ponto puderam seguir na peregrinação antes de se perder assim tão miseravelmente? Pastores, alguns foram além dessas montanhas, outros nem chegaram até aqui. Então disseram os peregrinos um ao outro: convém pedir força àquele que é poderoso. Pastores, sim, e também é preciso usá-las quando as tiverem disponível. A essa altura, os peregrinos manifestaram o desejo de prosseguir, com o que concordaram os pastores. Juntos caminharam até o final das montanhas. Então comentaram entre si os pastores: mostremos daqui aos peregrinos os portões da cidade celestial. Vejamos se eles conseguem usar o nosso telescópio. Os dois agradecidos aceitaram o convite. Então os levaram ao cume de uma colina, chamado Transparência, e lhes deram um telescópio. Tentaram usar o instrumento, mas a lembrança da última coisa que os pastores lhes mostraram fez tremer suas mãos. Sem conseguir segurar com firmeza o telescópio, não obtiveram uma imagem nítida, mas mesmo assim vislumbraram algo semelhante a um portão, e entreviram também algo da glória do lugar, e assim preparavam-se já para partir cantando. Assim nos revelaram os pastores os segredos, que os homens desconhecem seu degredo. Buscai os pastores, pois, se quereis ver um dia coisas profundas, coisas ocultas e arredias. Porém, antes que partissem, um dos pastores lhes deu informações sobre o caminho. Outro os aconselhou a tomar cuidado com o adulador.
O terceiro lhes recomendou que cuidasse de não dormir sobre o solo enfeitiçado, e o quarto lhe desejou boa sorte. Então despertei do meu sonho.